Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada de Começar Direito. Olá gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a essa nossa terceira temporada. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês de novo, né? Dando sequência aí aos vídeos que a gente vem fazendo. Hoje eu vou falar, como eu já tinha antecipado, né, no finalzinho do último episódio, hoje eu vou falar de como você analisa, quais são os primeiros passos para você analisar a defesa já em fase judicial, já após denúncia, né? É aquele momento em que o seu cliente ele foi denunciado, então ele é citado num processo, numa ação penal, e aí o advogado precisa começar a construir, começar a rascunhar a sua defesa técnica. Então o vídeo de hoje é dedicado àqueles advogados e advogadas que estão começando, ainda não têm experiência nessa prática penal de como fazer uma análise da defesa técnica e eu vou compartilhar com vocês aqui algumas ideias bem iniciais, certamente algumas coisas muitas pessoas vão achar que é muito básico, mas às vezes o que é básico para você, eventualmente é a chave para a porta do início, né, da estreia da carreira penal. Bom gente, então no programa de hoje a gente vai falar de quais os primeiros passos para você poder começar uma defesa técnica de maneira eficiente e de maneira prática, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo que você tem que dar de análise para construir uma defesa técnica é observar as possíveis nulidades naquele processo, naquela ação penal. Você começa analisando se aquele caso se encontra, na verdade, ainda dentro do prazo prescricional ou, dependendo da ação, no prazo decadencial. E aqui eu vou fazer só uma alusão rápida sobre os tipos de ação penal, que vocês já sabem quais são, mas só para relembrar, a gente tem aí basicamente três tipos de ações, né? Três tipos de ação penal. Você tem a ação penal pública, ação penal condicionada à representação e você tem a ação penal privada. Existem outros dois tipos que eu não vou comentar aqui, porque isso é bem en passant e eu vou falar mais do que acontece na prática, tá bom? Existem outros tipos de ações, repito, que são substitutivas, mas isso aí depois você dá uma lida lá no manual e vai poder se esclarecer melhor, mas de forma recorrente essas são as mais comuns, certo? E lembrando, a ação penal pública é aquela cuja autoria e a propositura é exclusiva do Ministério Público, né? Aquela condicionada à representação também é exclusiva do Ministério Público, porém com o requisito autorizador, o requisito que é indispensável para que essa ação seja uma ação perfeita, no sentido das condições e dos pressupostos processuais, é justamente a representação do ofendido ou da ofendida, é nosso segundo tipo de ação. E nós temos também a ação penal privada, que é aquela cuja propositura é justamente do ofendido, da pessoa particular. Notadamente, essa ação privada ela está relacionada muito mais aos crimes, ou melhor, exclusivamente aos crimes contra a honra. Bom, é muito importante, então, a partir do momento que você sabe, a partir da análise do crime, né, você vai saber qual é o tipo de ação. É crime contra a honra? Ação é privada? É o crime XYZ? Então, o próprio código ele vai definir para você lá, ele vai te ajudar dizendo quando a ação é pública, quando a ação é condicionada à representação e quando a ação é privada. E aí, para cada tipo, você tem que analisar o seguinte, você precisa, de cara, para rascunhar sua defesa técnica, observar se aquele crime ali ele está ou não prescrito, né? Então você tem o Instituto da Prescrição, notadamente nas ações penais públicas, certo? Seja ela por representação ou exclusiva do Ministério Público, porque isso vai ter naturalmente uma influência na prescrição ou na decadência, certo? Na prescrição do preceito secundário, ou seja, do crime, e na decadência do direito de ação, se for uma ação penal privada. Bom, então vamos lá. Se você está fazendo uma defesa técnica, você tem que perquirir o quê? Você tem que perquirir todos os aspectos que podem, na verdade, extinguir primordialmente a punibilidade do seu cliente. Claro, se você está fazendo uma defesa técnica, você tem que partir do princípio de que você precisa, na verdade, criar uma estratégia para derrubar aquela acusação, para tornar ineficaz a intenção de punir o seu cliente. Então você vai buscar inicialmente os tipos de extinção de punibilidade que eventualmente você pode aplicar na sua defesa técnica. Então você tem lá um rol de taxativo no Código Penal, salvo engano no artigo 107, onde vai te dizer quais são os tipos de hipóteses em que a ação penal é extinta. Então vai ter lá dizendo a morte do agente. Nesse caso não vai funcionar para você, porque a gente está trabalhando aqui com a ideia de que o cliente te procurou. Mas se no meio do caminho o cliente morrer, evidentemente essa ação está extinta. A outra hipótese é quando às vezes há a anistia
da graça ou do indulto, que são aquelas hipóteses em que o sujeito ele é anistiado. Por exemplo, a questão dos crimes políticos. E aí ele extingue-se a punibilidade do agente por força desses institutos. Tem também aquela questão da retroatividade da lei, quando a lei transforma aquele ato típico, ele deixa de ser crime. Então isso também extingue a punibilidade. E é claro, como eu acabei de dizer, pela prescrição e decadência, né? Onde você vai analisar cotejando para ver se aquele crime ali, já de repente, se é o ius puniendi, ou seja, se o Estado ainda tem, se ele ainda tem interesse na punibilidade daquele agente. Como assim, Alexandre, interesse na punibilidade daquele agente? A melhor maneira de você entender isso é o seguinte: nenhuma pessoa que tenha sido acusada de crime pode ficar eternamente com a espada de Damocles, né? Essa é a figura mitológica grega, sobre a sua cabeça. Você não pode ficar a vida inteira tendo sobre si a possibilidade de ser punido pelo Estado, né? Então, o advogado, o criminalista, ele tem que ter isso em mente, né? Ninguém sofre uma acusação ad aeternum. Bom, pessoal, então a prescrição e decadência são institutos muito importantes porque, evidentemente, eles vão repercutir sobre a extinção da punibilidade do acusado, que é o que você quer, já que você está fazendo o rascunho da sua defesa técnica lá, né? Com relação à prescrição, lembrando que, nesse caso, não é a perda do Estado do direito de punir, mas é a perda da pretensão do Estado em poder punir. Então, lá no artigo 109, você tem as hipóteses que diz no preceito secundário, né? Ou seja, na pena em abstrata para aquele crime, ela prescreve em tanto tempo. Ou seja, em tanto tempo, uma vez que aquele prazo tenha sido cumprido, a pretensão de punir do Estado, ela termina, porque nesse caso o termo que a gente usa é que o crime está prescrito. Na verdade, o que está prescrito é a pretensão punitiva do Estado. Agora, nas ações penais privadas, você tem que estar de olho na decadência, né? Porque também na prescrição, mas no caso na decadência, porque o prazo decadencial ele é de 6 meses a partir do momento que o ofendido toma conhecimento daquele fato ali, daquele delito, né? Aí você fala assim, mas aí você não analisa a prescrição? Não, você analisa a prescrição também. Por quê? Porque às vezes você só toma conhecimento desse fato tanto tempo depois, e dentro desse tempo depois está correndo a prescrição, entendeu? Agora, o prazo decadencial ele começa a partir do momento em que o ofendido ou os responsáveis do ofendido, né, tomam conhecimento daquele fato delitivo. Então é muito importante se analisar a prescrição e decadência para rascunhar uma defesa, certo? Porque justamente o efeito disso é a extinção da punibilidade se as hipóteses forem consumadas, forem concretizadas, se aquele prazo ali tivesse findado. Ok, pessoal? Só mais um detalhe sobre a questão da ação penal privada, que também é uma das formas de extinção da punibilidade, é a renúncia do direito de queixa, relembrando que a peça exordial, ou seja, a inicial da ação penal privada é a queixa-crime, não é a denúncia, né? Denúncia a gente só tem na ação penal pública. Então, a renúncia, quando a pessoa renuncia do direito, né? Ele abre mão do direito, mesmo que ele esteja dentro do prazo decadencial, isso também resulta na extinção da punibilidade daquela pessoa ali, do agente, da pessoa que está sendo, enfim, imputada à acusação. Outro detalhe também muito importante é que nessa mesma ação penal privada, se há o perdão do ofendido, isso também extingue a punibilidade do acusado. Ok, pessoal? Essas são questões, está lá no código, eu só estou falando aqui, passar com vocês. Para cada instituto desse há um estudo específico, é interessante dar uma olhadinha, é interessante que vocês mergulhem um pouco nesses aspectos preliminares, né, de extinção da punibilidade e também alguns aspectos que envolvem a nulidade da ação penal. Eu vou falar algumas aqui também em passar agora para vocês que estão começando agora. Então, além desses pontos que eu estou tocando aqui, é muito importante que você observe não só a prescrição, decadência, renúncia, perdão, todas essas coisas que eu estou falando, eventualmente até a morte do agente e tudo mais, isso está lá no artigo 109. Você tem que ficar ligado em alguns aspectos de nulidade, né? Por exemplo, acontece muito, principalmente em crimes contra a dignidade sexual, porque esse crime ele sofreu uma alteração, esse capítulo todo do Código, né? Ele sofreu uma alteração em 2009. Então, o que aconteceu antes? Os crimes que eram considerados, por exemplo, atentado violento ao pudor, eles se transformaram em estupro, porque hoje, a partir dessa alteração legal, qualquer ato libidinoso, por exemplo, contra criança, até contra homens, enfim, ele passa a ser considerado estupro. Então, o que acontece muitas das vezes? Às vezes o Ministério Público, em desatenção, ele vai e faz a denúncia, né? Ele faz a imputação com base na lei nova. Mas aí o fato aconteceu antes da alteração legal. Então, se o fato aconteceu antes da alteração legal, a aplicação tem que ser a aplicação da lei que era vigente na época dos fatos, né? Porque a gente está falando de lei material.
Então, ainda que o juiz ou o Ministério Público diga, por exemplo, que foi estupro, na verdade foi um atentado violento ao pudor. Então você tem que ficar muito atento a essas questões, porque às vezes essa alteração legal, né, ela suprimiu alguns direitos a partir da alteração, mas na época dos fatos, na época da vigência dos fatos, alguns direitos ainda estavam reservados, eventualmente, àquele agente, àquele ofensor. Para a pessoa que é leiga, a gente falar sobre esse tipo de defesa fica parecendo que a gente está concordando com aquilo que o cliente praticou ou que a gente está concordando com o crime, mas não se trata disso. Defesa técnica são aspectos técnicos, processuais, que você analisa para defender o seu cliente. Então vamos deixar qualquer discussão de ordem leiga ou moral, né, qualquer moralismo aí, psicodélico de botequim de lado, e vamos analisar as coisas do ponto de vista técnico. Analisando do ponto de vista técnico, às vezes quando você observa como era a lei antes da alteração legal, e essa lei que tem que ser aplicada, entendeu? O seu cliente, ele pode ser favorecido. Então, gente, isso é muito importante. A aplicação da lei penal, ela tem que ser, da lei penal material, é aquela que era vigente à época dos fatos, ok? Isso é muito importante, principalmente nos crimes contra a dignidade sexual, porque houve a alteração de 2009, repito, e tinha lá um artigo, o artigo 225, por exemplo, que ele dava certas condições, certos requisitos, que se não fossem obedecidos, a ação deveria ser ação penal privada. Estou dando uma dica aqui. Então, o que acontece? Com a alteração da lei, o tipo de ação mudou para ação penal pública condicionada à representação. E olha só como é que isso é importantíssimo. Numa hipótese, quando ainda era ação penal privada, do que o artigo 225 previa, antes da alteração da lei que mudou o capítulo sobre os crimes sexuais, até digo aqui a lei 12.015 de 2009, a ação penal era privada dentro de certos requisitos que a lei mandava. Depois dessa alteração penal, ela se transformou numa lei penal pública condicionada à representação. Então você veja o impacto. Antes você tinha uma ação penal privada, e aí você tem aquilo que eu falei no início do vídeo, você tinha uma análise de decadência, depois você tem uma análise de prescrição. Olha como isso é importante. Bom, gente, como vocês podem ver, esse é um assunto muito rico, né? Pretendo continuar ainda um pedacinho desse assunto no próximo vídeo, tá, gente? Mas só para fechar depois que você faz uma análise das questões de nulidade, nessas preliminares, depois que você faz essa análise que eu considero bem básica para você rascunhar a sua defesa, né? E mais para frente eu vou falar disso de novo, vou falar como é que você cuida melhor dessas questões, né? Por hora, eu só queria fechar esse vídeo dizendo para vocês o seguinte: depois que você supera toda essa parte de preliminar, de nulidade, toda essa parte pré-processual, né? Eu vou falar mais num vídeo mais à frente sobre a justa causa, né? O pressuposto processual que só existe na ação penal, e que se ela não estiver presente, essa ação penal ela vai estar prejudicada, porque a denúncia nesse caso vai se cingir de inépcia. Então isso depois eu falo nos vídeos mais à frente. Mas só para finalizar aqui o rascunho do início da sua defesa técnica, depois que você supera essa fase inicial, aí você vai analisar, por exemplo, qual foi a motivação para ter sido perpetrado aquele crime, né? Quais são as provas que gravitam em torno da acusação, quais são as provas de defesa que gravitam em torno da defesa e da acusação. O tema prova vai ser um assunto que eu vou tratar num vídeo à parte, porque ele é muito amplo. Mas aí você analisando a motivação, você analisou a contextualização probatória, você também tem que analisar se o seu cliente, por exemplo, ele tem antecedentes, né? Eu já falei em vídeos anteriores que existe uma diferença entre o criminoso de ocasião, o criminoso de oportunidade, e o criminoso que é contumaz, né? E por quê? Porque se aquela pessoa ali é um criminoso contumaz, então ela já tem uma desvantagem processual que já está prevista justamente na lei para esse tipo de caso. Tudo isso tem que ser analisado para você rascunhar a sua defesa, certo? Gente, no próximo vídeo eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre isso, tá? A gente vai falar mais sobre a defesa preliminar, a resposta da acusação, e depois eu vou entrar propriamente em alguns aspectos da instrução processual, ou seja, o que acontece, o que é importante você analisar na audiência de instrução e julgamento, como é que funciona questões de prova, testemunha, como é que você prepara o seu cliente, como é que funciona essa dinâmica, o que você tem que observar em termos de temperamento, de atmosfera na audiência, né? Quando você tem que interromper o promotor, quando você tem que pedir pela ordem, isso tudo a gente vai falar nessa temporada. Bom, gente, então esse foi mais um vídeo aí da nossa terceira temporada de Começar Direito.
Mais uma vez eu queria agradecer aí ao pessoal que está se inscrevendo no canal, que está trocando informação. Dá uma olhadinha no nosso último vídeo lá do Papo Legal. Eu respondi as últimas questões da segunda temporada para o pessoal que deixou pergunta, que deixou comentário. Eu queria desculpar mais uma vez, minha voz ainda não está 100%, eu estou me recuperando aí de um problema que eu tive aqui nas cordas vocais. Mas eu queria agradecer muito aí a todos que estão participando com a gente nesse nosso projeto de troca de ideia de prática penal, de prática advocatícia. Tá bom, gente? Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreve lá, por favor. Para aqueles que são inscritos, não esqueçam de apertar aquele sininho lá para vocês receberem a notificação dos novos vídeos. Tá bom, pessoal? E não esqueça de dar um like lá na nossa página no Facebook. O nosso grupo está lá de discussão. Aproveitem, participem, cheguem junto, porque a gente está aqui para ajudar a quem precisar. Gente, um forte abraço, fiquem com Deus, muito obrigado pela audiência aí. E lembrem-se que pensar é bom para todos. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau, até a próxima.